A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora. Os irmãos da Madureira, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, pregando a palavra do Senhor, ministrando sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Telefone DDD do Maranhão 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também os escritos, além dos que já estão escritos na revista, para ajudar os professores, né? Então você entre em contato conosco por esse telefone e eu envio para você gratuitamente pelo WhatsApp. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da Betel Editora, as revistas adulto, com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Você vê aí o endereço para você adquirir as novas revistas da Escola Bíblica Dominical, vê aí os telefones que você pode também ligar e conseguir, tem aí o telefone e tem o WhatsApp. Então entre em contato lá e você consegue adquirir as novas revistas do próximo trimestre. Nós vamos estudar no próximo trimestre aí Gênesis, a segurança de viver pela fé das promessas de Deus. Então, neste trimestre, nós tivemos aí como comentarista o pastor Abinai Vargas e nós estudamos as seguintes lições. Lição 1, Marcos e o seu Evangelho. Lição 2, o coração de servo. Lição 3, particularidades do servo. Lição 4, o servo que age com excelência. Lição 5, o servo e as multidões. Lição 6, a autoridade do servo. Lição 7, a fé no servo, o Evangelho dos milagres. Lição 8, o mestre por excelência que se fez servo. Lição 9, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Lição 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Lição 11, o sermão profético, o servo revela o futuro. Lição 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. E hoje, a última lição, lição 13, vamos estudar o servo ordena a pregação do Evangelho. Então vamos ver aí nesta lição sobre missões, né, que está no coração de Deus, é um projeto de Deus, a evangelização de todas as pessoas que existem em todo o universo. Vamos ver que Jesus tinha um coração missionário e Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus é o apóstolo, né? Ele é o missionário por excelência que veio enviado pelo Pai para trazer a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, as curas, os milagres, né? A salvação a todos. E nessa lição nós vamos ver também, então, o ide dos discípulos de Jesus. Jesus enviou os discípulos, treinou-os primeiro, depois os enviou, e também a todos nós, ele vem ensinando, né? Ele vem pregando a nós através da sua palavra e nos envia também. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, missões no projeto do coração de Deus. Subtópico 1, a grande comissão outorgada pelo servo. Subtópico 2, o porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. Subtópico 3, o servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser nossa prioridade. No tópico 2, o servo possuía um coração missionário. No subtópico 1, o servo começou seu ministério cumprindo o ID. Subtópico 2, o servo montou sua equipe missionária. Subtópico 3, o servo demonstra para que veio. No tópico 3, ide realizado pelos discípulos. No subtópico 1, como cumpridores do ide do servo, precisamos evangelizar. No subtópico 2, como cumpridores do ide do servo, precisamos discipular. No subtópico 3, como cumpridores do ide do servo, precisamos implantar novas igrejas. Todos esses assuntos aí nós vamos estudar nesta lição. Vamos aí ao texto áureo da lição, que está em Marcos 16:15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vemos aí a grande comissão. Mateus 26:19 diz, ide, fazei discípulos. Lucas 24:47 diz, em meu nome se pregasse o arrependimento. Marcos 16:15, ide, pregai. João 20:21, eu também vos enfio. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 26:22, tanto a pequenos como grandes. Romanos 1:14 a 15, gregos, bárbaros, sábios, ignorantes.
Aí em Marcos 11 nós vemos que é o Evangelho de Cristo. Em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino. Em Marcos 1:14, o Evangelho de Deus. Atos 8:4, por toda parte. Atos 8:40, todas as cidades. Atos 17:6, todo o mundo. Atos 19:10, todos da Ásia. Atos 13:49, toda aquela região. Atos 19:10, tanto judeus como gregos. Atos 8:25, aldeias dos samaritanos. Atos 10:47, centurião romanos. Atos 11:20, gregos e gentios. Atos 8:27, um etíope. Então vemos aí, todos os 4 evangelhos falam da grande comissão do ID, da ordem de Jesus para evangelizar. E é uma ordem que indica aí continuidade. Então nós pegamos o exemplo de Jesus, que começou a pregar o evangelho, e nós continuamos, assim como os apóstolos continuaram após a morte e ressurreição de Jesus. Então foi passando de geração em geração, geração em geração, chegou a nossa vez de continuarmos pregando o evangelho. Então quando fala aí de por todo o mundo, significa toda a criação de Deus, todos os seres humanos, todo o sistema de existência humana, toda a humanidade decaída, hostil a Deus, pecadora. Quando fala de criatura, é uma pessoa gerada, criada por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas não regenerados, não nascidos de novo, não nascidos do Espírito Santo. Então precisam ouvir o Evangelho para nascer de novo, para serem gerados como filhos de Deus agora. Foram gerados como filhos de Adão, precisam ser gerados como filhos de Deus. A verdade aplicada diz: o Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Então vemos aí no início do Evangelho de Marcos, a chegada de Jesus para pregar, para iniciar a pregação do Evangelho. Então ele percorria todas as aldeias, cidades, ensinando, pregando e curando a todos. Então depois, no final, nós vamos ver Jesus agora passando essa tarefa aos seus discípulos e, evidente, a todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Então é importantíssimo pregarmos o Evangelho para que haja salvação, porque todos precisam ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e se eles crerem, serão salvos, se não crerem, serão condenados. Textos de referência está em Marcos 16, 15 a 18 e 20. Vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então a ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. E ele diz: quem crer nessa pregação, quem tiver fé ao ouvir esta palavra, então será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Veja que o batismo não está condicionado aí. Não quer dizer que alguém não foi batizado e que não foi salvo porque não foi batizado. Então lembre-se que nós somos justificados pela fé na obra salvífica de Jesus. Então, pela graça sois salvos. Não é pelo batismo nas águas que alguém é salvo. Então, tome cuidado com isso aí, porque às vezes a pessoa confunde, Muitas vezes a pessoa não pode ser batizada. Às vezes está num leito de hospital, às vezes está numa cadeia, às vezes está doente em casa, às vezes está num país onde as pessoas, se converterem, são mortas. Às vezes também a pessoa está numa família, onde não é permitido de jeito nenhum a pessoa ser crente, então aquela pessoa vai ficar lendo a Bíblia, orando, e muitas vezes não vai poder nem congregar. Então existem muitos casos, muitas coisas aí acontecem que as pessoas não podem ser batizadas nas águas. Então não vá pensar que alguém não é salvo porque não batizou nas águas. Então, se alguém pode ser batizado, tem condição de ser batizado, então
deve ser batizado nas águas, porque o próprio Jesus foi batizado nas águas. Agora, não podemos colocar como condição para a salvação o batismo nas águas. Então aí diz que existem sinais que identificam aqueles que creram na pregação do Evangelho, que se converteram realmente. Então esses sinais estão bem claros aí, né? Olha aí, expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que é falarão novas línguas? Serão batizados com o Espírito Santo. É bem claro isso aí, não é? Pegarão nas serpentes, ou seja, se alguém, por um acidente, não quer dizer que você vai pegar na serpente para dizer, aqui eu sou crente, pego na serpente, aperto a serpente, me morde, não acontece nada. Aí você está tentando a Deus. Então é um acidente, como Paulo, que foi pegar lenha, para colocar na fogueira, para se aquecerem, aí tinha uma víbora ali que mordeu a mão dele, né? E ele não morreu. Então isso aí que está dizendo aí, pegaram as serpentes, né? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Então veja que a pessoa às vezes pode ser envenenada. Em alguns países aí onde é proibido pregar o Evangelho, pode acontecer. E aí não acontece nada com o crente. Mas não quer dizer que ele soube que estava envenenado e bebeu. Quer dizer que foi enganado, bebeu sem saber. Então pode acontecer muitas vezes isso. E aí diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é sinal isso aí de todo crente. São sinais que identificam aqueles que se converteram realmente. Aí você diz, mas eu não faço nada disso. Não acontece nada disso comigo. Então você precisa se converter. E é simples, né? Ouvindo a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Tenha fé realmente naquilo que você está lendo, que está escutando. Então, você de repente vai ser usado por Deus. E o segredo é o quê? Desejo de ganhar almas. Isso é o mais importante na vida do crente. Se você tiver desejo de ganhar almas e acreditar que Deus vai lhe usar, então Deus vai usar poderosamente, vai confirmar sua pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Então aí diz que eles saíram pregando o Evangelho e Deus ia confirmando essa pregação com os sinais que se seguiram. Então nós vemos aí que Jesus era um evangelista por excelência, era um pregador do Evangelho. Jesus, na verdade, tinha 5 ministérios, funcionando através dele. Então ele era ao mesmo tempo apóstolo, ele era profeta, evangelista, pastor e mestre. Então Jesus nos envia, assim como enviou os discípulos, Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então ele envia a nós também a pregarmos o Evangelho por toda parte, a todos os seres humanos. E ele nos capacita para isso. Então o Espírito Santo vem o quê? Nos capacitando com os dons do Espírito Santo. Aí também Jesus nos escolhe para o quê? Para um dom ministerial. E o Pai nos capacita com os dons assistenciais. E além disso, tudo isso, o Espírito Santo vem morar em nós, nos concede o fruto do Espírito com 9 qualidades. Olha, tudo isso aí está à nossa disposição como crentes. Além de tudo isso, ainda temos as armas para lutarmos as guerras do Senhor. Lutarmos pelo Evangelho. São armas espirituais, que estão lá em Efésios. O apóstolo Paulo fala sobre essas armas aí. Tem as armas de defesa, tem o capacete, tem o escudo, tem o cinto, tem a sandália e tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos à introdução da lição que diz: a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir esta ordem do servo. Então nós devemos olhar aí para a grande comissão que está presente em todos os evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Então a grande comissão está presente aí em toda a parte onde Jesus ensinou, pregou e falou aos discípulos. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos então obedecer a esta ordem. Veja aí a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então, Marcos 16, 15 e 16, nós vimos aí, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja aí João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja aí Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que a grande comissão está presente aí em todos os 4 evangelhos, está presente também em Atos dos Apóstolos. Veja que é uma ordem dada a todos os discípulos, ou seja, a todos os crentes, todos os salvos, todos que se dizem cristãos. É urgente. Cada alma, cada vida que morre sem Deus, sem paz e salvação, é culpa nossa se não morreu salvo. Tópico 1. Missões, um projeto do coração de Deus. O servo confiou aos seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Marcos 16, 15 a 16, 2 Coríntios 5, 20. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos anseiam observar mais atentamente. Veja aí 1 de Pedro 1, 10 a 12. Então veja, é uma honra para nós, é uma coisa maravilhosa. Olha, os discípulos, quando apanharam a primeira vez, foram presos ali, e eles ficaram glorificando a Deus. Nós apanhamos por causa de Jesus, nós sofremos por causa do Evangelho. Isso é maravilhoso, isso é uma honra muito grande. Deus deixar que nós possamos sofrer por causa do Evangelho. Imagine que coisa maravilhosa. Então nós devemos pensar assim. Nós devemos dar a nossa vida a Deus, devemos dar o nosso tempo, devemos nos esforçar para que as pessoas sejam salvas. Olha, muitas vezes do lado da nossa casa tem uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Ou você pensa, não, porque ele é católico romano, vai à igreja, lá já ouviu. Não é esse tipo de Evangelho. Lá ele está ouvindo o Evangelho completamente diferente do que nós pregamos. Lá no terreiro de Macumba, lá no centro espírita, lá no adventismo, lá no testemunho de Jeová, lá no mormonismo, lá no confucionismo, no islamismo, no hinduísmo, budismo, tudo. Tem, mas não é o mesmo evangelho que nós pregamos. Então você tem que saber, tem que ter consciência disso. Você precisa pregar a palavra de Deus de maneira bem simples, explicando o que está escrito na palavra de Deus sobre a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Veja que esta salvação foi esperada por milhares de anos. O Evangelho estava sendo preparado e chegou. Agora nós precisamos divulgar esse Evangelho. E por incrível que pareça, nós vemos que até os anjos quiseram pregar, mas não foram considerados aptos para a tarefa por não ter empatia, não ter conhecimento do comportamento humano, da maneira de pensar do ser humano, que muitas vezes recusa hoje o Evangelho, mas mais para frente vai se converter. No tópico 1, subtópico 1, a grande comissão outorgada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que, após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia, sendo prontamente ignorada pelos mesmos. Marcos 16, 9 a 11. Posteriormente, ele se fez ver por 2 de seus discípulos que anunciaram aos outros, contudo, assim como haviam feito com Maria Madalena, os ignoraram. Marcos 16, 12 a 13. Por fim, o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade e lhes dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é o de ir e pregar o Evangelho a todos. Marcos 16, 14 a 15. Vamos ver aí as aparições de Jesus após a sua morte e ressurreição.
Vamos ver aí. Após ressurreto, aconteceram registrados na Bíblia pelo menos 11 eventos de aparição de Jesus antes de sua ascensão. Confira-se aí. Primeiro, a Maria Madalena, João 20, 14 a 18. Ao grupo de mulheres, Mateus 28, 9 e 10. A Pedro, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. Aos dois discípulos no caminho para Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Aos discípulos em Jerusalém, Lucas 24, 36 a 43, João 20, 19 a 23. A Tomé e aos outros, João 20, 24 a 39. Aos 7, junto ao lago, João 21, de 1 a 23. Aos discípulos no monte, Mateus 28, 16 a 20. A 500 seguidores, 1 Coríntios 15, 6. A Tiago, 1 Coríntios 15, 7. E aos discípulos, quando da ascensão, Lucas 24, 44 a 53, Atos 1, de 1 a 12. As aparições de Cristo foram centrais para a pregação na igreja primitiva, como está em Atos 2, 32, 3, 15, 10, 41, 13, 31, e para seu ensino, 1 Coríntios 15, de 5 a 8. Jesus promoveu essas aparições durante o período de 40 dias, Atos 1, 3. Então vejo que Jesus, durante 40 dias, andou aparecendo aí a todos os discípulos, né? Apareceu a mais de 500 irmãos. Veja só, apareceu primeiro ali a Maria Madalena, né? Aquelas mulheres que estavam com ela também, Jesus apareceu a elas. Então, mesmo assim, havia incredulidade, né? Os discípulos ficaram na dúvida, mesmo assim, foi preciso Jesus aparecer a eles ali reunidos, né? Eles ficaram assim como que meio abobados, sem compreenderem direito, estavam reunidos com medo ali numa sala, né? Um cenáculo, com medo de serem presos, de também morrerem, e Jesus aparece no meio deles e diz: Pai, seja convosco, né? Mostra para eles as mãos, os pés e ali o lado furado, e eles então acreditam agora, e Jesus assopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Tomé não estava, provavelmente tenha saído para ir atrás do seu irmão, que era gêmeo, né? Por isso é chamado Tomé o Dídimo, talvez preocupado com seu irmão para não ser encontrado e morto, porque alguém poderia pensar que era ele. Então ele foi provavelmente atrás do seu irmão para avisá-lo, né? E quando ele novamente está no meio dos discípulos, Jesus aparece novamente, né? Mostra para ele ali as mãos, os pés, o lado, e diz para ele: não seja incrédulo, mas crente, né? Diz para ele: você viu porque você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, nós somos mais bem-aventurados que o Tomé. Não vimos Jesus morrendo, nem vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos e somos salvos, somos justificados por essa fé. Então nós vemos que Jesus repreende os discípulos por sua falta de fé. Deveriam todos terem crido já quando Maria Madalena avisou para eles, né? Aquelas mulheres avisaram para eles, contaram para eles. Os dois discípulos a caminho de Emaús também, que contaram para eles, e eles não creram. Então veja que foi preciso Jesus mesmo aparecer. Veja, depois de dizer tantas vezes como é que ia acontecer tudinho, e eles ainda não acreditavam. E assim nós temos muita gente que às vezes até tem nome de crente, mas não acredita na ressurreição de Jesus. E Paulo diz em 1 Coríntios 15 que aquele que não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã, ou seja, não vale nada. Tópico 1, subtópico 2. O porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Neste sentido, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Paulo diz que, pelo fato de haver pecado, o homem recebeu a sentença sombria, a morte física e espiritual, Romanos 3, 23. Sabemos que o afastamento de Deus traz sofrimento e condenação. Desse modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo, João 3,16. Assim, esta ordem narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15 a 16, e para trazer o homem novamente ao encontro com seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado.
Então sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, sem conhecimento do pecado, sem conhecimento de mal algum. No meio do jardim havia ali duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e existia uma árvore da vida. Então, se o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia comer da árvore da vida, viveria eternamente. Mas o homem desobedeceu a ordem de Deus, que era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele comeu, passou a conhecer. Pode ver que a Bíblia diz, agora um homem é como um de nós, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Então ele foi expulso do jardim e foi colocado anjos guardando ali, né? Querubim guardando a árvore que tinha ali o fruto da vida, para que ele não comesse e vivesse eternamente pecando. Quando o pecado entra então no homem, no primeiro homem, todos os seres humanos dependem desse homem, são descendentes desse homem. Então a semente maligna do pecado passou a todos os homens. Então todos pecaram. Agora Deus olha e vê que todos estão perdidos, todos estão condenados, todos merecem e devem morrer numa cruz, ir para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Estão todos condenados. Então Deus arquiteta um plano de salvação para esse homem. É preciso haver um homem na terra que nunca pecou, que aceite pegar o pecado de todos sobre ele, que cumpra no lugar do homem o juízo que está reservado ao homem, que morra na cruz em lugar de todos. Então ele deve aceitar morrer no lugar de todos. E assim, todo aquele que crer nisso, aceitar isso, então será salvo. Então não havia ninguém na terra que nunca pecou. Deus mesmo vem, mas ele vem através do seu Filho Jesus Cristo, nasce na terra como homem, vive como homem, leva os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições sobre ele, morre em nosso lugar na cruz e ressuscita. Então ele fez a obra salvífica e realizou o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só precisamos ouvir e crer, aí somos salvos. Então o pecado fazia divisão entre Deus e nós. Então essa barreira, esse pecado foi retirado quando Jesus levou esse pecado sobre ele. Então o que é que nós temos que fazer? Falar para os homens, para todos os seres humanos, esta verdade, esse evangelho, explicar para eles isso. Falar sobre a entrada do pecado, aí o afastamento do homem de Deus e da obra que Jesus fez para reconciliar esse homem com Deus, para salvar esse homem. Pronto, eles vão ouvir, se crerem, são salvos. Tópico 1, subtópico 3. O servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Marcos dá destaque para a mensagem que necessitaria ser pregada em nome de Jesus, conhecida como a Grande Comissão. Vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. A ordem foi muito clara, era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Mestre. Para isso, eles deveriam ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Marcos 16:16. Nesta ordem do servo, notamos 3 ensinos que devem ser a prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados. Então Marcos transmite aí no seu evangelho sobre a necessidade então de irmos por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Isso nós chamamos de Grande Comissão, que está presente então nos 4 evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Então esta foi a última mensagem, a última ordem de Jesus aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Então Jesus queria que eles pregassem, transmitissem, continuassem a tarefa de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus a todos e que curasse a todos. Ou seja, que fossem imitadores de Jesus. Aquilo que eles viram Jesus fazendo, eles deveriam fazer também. Então Jesus pregava o arrependimento de pecados e a conversão a Deus, a volta do ser humano a Deus. Então eles deveriam se arrepender, ouvindo a palavra de Deus, e isso aconteceria. Nós somos salvos quando ouvimos a palavra de Deus e cremos, temos fé naquilo que ouvimos, falando que a respeito da salvação,
a respeito da obra que Jesus realizou por nós. Então nós temos que ouvir e crer para sermos salvos. Agora, é dever, então, de todo crente, né? Se você não quer ir a algum lugar, pregar o Evangelho aí no mundo inteiro, não quer sair de onde está, então você pelo menos deve contribuir e orar em favor daqueles que vão. Isso é imprescindível. Não existe obra missionária sem isso. Paulo diz lá em Romanos: como irão se não há quem envie? Olha aí, como pregarão se nós não enviarmos? Então nós temos que trabalhar para isso, né? Contribuir e orar pelos que vão. Agora, todo crente deve ser um evangelista, todo crente é um missionário, todo crente deve pregar o evangelho no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você estiver. Toda pessoa que estiver perto de você, que não conhece ainda o evangelho, que não é salvo ainda, é o campo missionário. Essa pessoa precisa ouvir. Então não tem desculpa de falar: não, eu contribuo, eu ajudo com missão, eu não preciso pregar para ninguém. Não, todo crente precisa pregar para alguém ganhar almas. E nós temos que fazer todo o possível, então, para ensinar as pessoas a palavra de Deus, pregar para eles, de maneira que eles tenham o desejo de realmente permanecerem na igreja. E para isso, então, eles serão batizados nas águas, né? Porque é uma confissão pública da sua fé, é o exterior da sua fé, para confirmar a sua fé e se submeter agora aos ditames da igreja, né? As normas da igreja. Aí vai ter agora um pastor, ele vai ter os irmãos, um relacionamento dentro da igreja. Ele agora tem as suas obrigações e os seus deveres como crente dentro do corpo de Cristo. Lembrando que o batismo nas águas não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. É acreditar na pregação. Então tomemos cuidado com isso. Tópico 2. O servo possuía um coração missionário. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. Marcos 16:15. E cada igreja local estabelecida testemunha do poder do Evangelho de Cristo e da ação do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo crente até que o servo volte para buscar a sua igreja. Então nós sabemos que esse trabalho, então, de ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas, surte efeito. Começam então a serem abertas, né, as igrejas por toda parte. E nós sabemos aí do trabalho missionário, né? Aí, por exemplo, o primeiro que trabalhou assim, Filipe, né, que saiu de Jerusalém. Outros também saíram. Nós devemos também nos lembrar aí de Pedro, que saiu pregando por toda parte, né? O próprio Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, saiu também pregando por toda parte. Lembrar do trabalho missionário, né, do apóstolo Paulo, né, Barnabé, de Tito, de Timóteo, de Silas. Então, homens que saíram por toda parte. Também devemos nos lembrar que no dia do batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, esses aí foram os primeiros a saírem pregando o Evangelho. Lembre-se que esses aí vinham de outras nações e eles saíram dali batizados já nas águas, né? Ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e saíram pregando já para os seus países. Então assim nasceram as igrejas e continuam nascendo igrejas sempre, né? Até hoje a igreja vai pregando por toda parte e vamos abrindo igrejas. Aí eu, pela graça de Deus, consegui aí abrir 8 igrejas no trabalho missionário. Pouco tempo, 2 anos e meio só que eu fui missionário, mas nós conseguimos fazer um trabalho para o Senhor, aí sempre, né? Capacitado pelo Espírito Santo. Aí ganhamos 630 almas nesses 2 anos e meio e conseguimos abrir 8 igrejas. Mas imagine quantas igrejas são abertas aí todo dia no mundo inteiro. Isso é um trabalho dinâmico do Espírito Santo. Ele vai levantando crentes e vai capacitando, vai orientando, vai guiando, né? Vai dando inteligência e sabedoria. E aí as igrejas vão sendo abertas por toda parte. Infelizmente, nós ainda encontramos igrejas paradas mesmo, que não estão ganhando almas, não estão abrindo igrejas, não tem missionários, tem muita igreja assim ainda. É muito triste, mas é verdade.
No tópico 2, subtópico 1, o servo começou o seu ministério cumprindo o ID. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. É preciso lembrar que as pessoas, nos dias dele, esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Assim como todos aguardavam esse dia, o servo surge proclamando a essência das boas novas de Deus, dizendo sobre a necessidade do arrependimento e da necessidade que todos tinham em crer no Evangelho. É a continuação da pregação de João Batista, que tinha sido preso, Marcos 1, 14 a 15. Então, olha só, Jesus se mantinha muito ocupado. E todo o tempo ele estava pregando o Evangelho, ensinando e curando a todos. Todo o tempo dele era disponível a isto. E enquanto não estava fazendo isso, ele estava orando, ou estava comendo, ou estava dormindo. Mas quase todo o seu tempo era gasto assim, ensinando, pregando e curando a todos. No tempo que Jesus estava aqui na terra, a preocupação maior dos judeus era a opressão romana. Os romanos dominavam, o Império Romano dominava. E ali o governo, estava presente, o governo romano, também os soldados romanos por toda parte. Então a grande preocupação deles era em serem libertos dessa opressão. E também havia outra coisa, haviam os religiosos, os líderes religiosos, os sacerdotes, levitas, os fariseus, os escribas, com as suas exigências absurdas, com seu Talmud, criaram regras e mais regras em cima da palavra de Deus, exigências e mais exigências, exploravam as pessoas financeiramente e religiosamente. Então, essas duas preocupações eram maiores entre eles. Jesus veio para tirar esse fardo, tirar essa concentração nessas coisas, para que eles pudessem agora se voltarem para Deus, para o reino de Deus, que era muito mais importante que esse reino humano. Pensarem mais na situação deles em relação a Deus, o pecado que eles estavam cometendo, e não preocupados com a religiosidade, quererem se auto-justificarem. Mas Jesus veio trazendo a mensagem de arrependimento de pecados, de conversão a Deus, de buscar pelo reino de Deus e não pelo reino dos homens. No tópico 2, subtópico 2, o servo montou sua equipe missionária. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos, para quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o ID do Senhor. De modo a treiná-los, por onde ele percorria, levava consigo os seus discípulos, Marcos 1, 17 a 20. Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. O que nos chama a atenção é quando olhamos os frutos que a igreja colheu, notamos que o seu propósito pedagógico tem sido bem sucedido. Considerando que até os nossos dias, mesmo diante de tantas adversidades, milhares de vidas têm sido alcançadas. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da Igreja de Cristo. Quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como Igreja de Cristo. Então veja que Jesus primeiro vai treinar aqueles homens. Veja que aqueles homens eram homens iletrados, Eram homens que precisavam muito de treinamento. E o treinamento era espiritual. Eles serviam para fazer a obra exatamente porque eles não tinham conhecimento. Se eles tivessem um conhecimento teológico grande, eles poderiam atrapalhar, eles poderiam nunca serem usados, porque eles iam querer fazer do jeito que eles entendiam, do jeito que os religiosos ensinavam. Então Jesus pegou pessoas simples, humildes, pessoas que não tinham muito conhecimento teológico, para imprimir neles as coisas espirituais, as coisas importantes. O conhecimento vindo do próprio Deus e não vindo dos homens. Então eles andavam com Jesus por toda parte. Eles ouviam os ensinos de Jesus, as pregações de Jesus, e viam o tempo todo Jesus
curando a todos, libertando as pessoas. Jesus também os enviou para pregarem e também para curar as pessoas. Então havia um treinamento, tanto o treinamento teórico quanto o treinamento prático. Veja bem, isso é muito importante. Tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. Aí sim as pessoas vão poder trabalhar na obra de Deus, ganharem almas, abrir igrejas, poder ensinar os outros, pregar para os outros. Aqueles que têm a teoria e a prática junto. Então veja que esta era a pedagogia de Jesus. Teoria e prática. Aí sim havia aprendizado. Hoje nós temos um sério problema. Nós ensinamos muita teoria, temos aí a época da intelectualidade, mas a falta de prática é terrível. É coisa difícil hoje, porque falamos de oração, mas as pessoas não oram. Falamos de jejum, mas as pessoas não jejuam. Falamos de evangelização, mas as pessoas não evangelizam. Então não adianta ficar só com teoria, tem que haver prática. Evangelho é prático, tem resultado prático também. Nós estamos engateando ainda no Evangelho. Deveríamos estar ganhando milhões e milhões de almas, mas ainda estamos raquíticos, muito raquíticos. Quase a metade do mundo está aí precisando de salvação. Quase a metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Tópico 2 sobre o tópico 3. O servo demonstra para que veio. O amor do servo era visível a todos. Diante de tamanho afeto, ele olhava e sentia compaixão, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Por tamanho amor, o servo revela o motivo de sua vinda a este mundo. Pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1,38. Então, o amor de Jesus pelas pessoas era impressionante. Veja, ele passava quase o dia todo orando por multidões de pessoas doentes, enfermos, endemoniados. Veja só, o amor de Deus constrangia ele. Ele não podia tolerar ver as pessoas sofrendo tanto. As pessoas viviam com religiosos ordenando coisas para lá e para cá, coisas absurdas. Eles não conseguiam ter contato com Deus, não conheciam a Deus, não sabiam do amor de Deus para com eles. Eram como ovelhas que não têm pastor, não tinham guia, não tinha ninguém para ajudá-los. Então ele veio exatamente para isso, para salvar aqueles que se haviam perdido, salvar os pecadores, chamar todos ao arrependimento de pecados, todos à salvação, a um contato íntimo com Deus. No tópico 3, ide realizado pelos discípulos. A missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Marcos narra que, após o Senhor ser recebido no céu, a assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes, e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Marcos 16, 19 a 20. Então veja que os discípulos ficaram em Jerusalém, é claro, seguindo aí, obedecendo a ordem de Jesus, até que do alto eles foram revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo. Antes disso eles não saíam pregando. Então primeiro houve ali o Pentecostes, houve ali o batismo com o Espírito Santo, e aí então eles saíram pregando o Evangelho por toda parte. E o Senhor, então, confirmava a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Então a igreja cresceu, desenvolveu, A igreja atendeu a ordem de Jesus e saiu pregando e ganhando as almas, abrindo igrejas, Naquele tempo, é evidente, as igrejas eram nas casas das pessoas, não havia prédio. Eles costumavam orar lá no templo em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, eles oravam no templo, junto com os judeus. Não tinha um templo construído, e eles congregavam, faziam a Santa Ceia nas casas, e as igrejas foram abertas por toda parte também, eram assim, nas casas. Então, de maneira que eles pregavam o Evangelho do jeito que Jesus pregava, pregando, ensinando e curando a todos.
Eles imitavam Jesus nisso tudo. E aí a igreja nasceu, cresceu, se desenvolveu. Tópico 3 sobre o tópico 1. Como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. Marcos 16:15. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão, mandou-nos pregar o Evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Entretanto, para que a pessoa creia para a salvação, é necessário que o Evangelho seja proclamado com fidelidade. Quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos sua dedicação na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho de evangelização para o crescimento do reino de Deus. Então a grande comissão está bem clara aí, a ordem de Jesus para pregarmos a todos, os seres humanos que existem no mundo inteiro. Isso é uma ordem e nós temos que obedecer. Isso é bem claro, bem evidente. Aí vemos que os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, e os primeiros convertidos, eles entendiam claramente isso e saíram pregando o Evangelho por toda parte. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Se nós olharmos, por exemplo, para o profeta Ezequiel, lá está escrito, da responsabilidade, que nós somos o quê? Os atalaias, nós somos aqueles que devem avisar aos outros da proximidade, tanto da volta de Jesus para nos buscar, quanto da grande tribulação, que são os juízos sobre aqueles que não se converteram. Então é urgente, não é uma coisa assim, pode deixar para depois, não, vamos fazer aqui um projeto, quem sabe um dia nós vamos fazer. Não, é urgente, é para hoje, é agora, já. Comece a fazer o trabalho de evangelização, de ganhar almas, porque todos vamos ser cobrados por Deus por isso. Ai da igreja que não está evangelizando, que não está ganhando almas, que não faz missões. Ai da igreja que está nessa situação. Ai dos pastores que estão nessa situação. Olha aí Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja, todos podem ser salvos, precisam só ouvir o Evangelho. Agora, como é que eles vão ser salvos? Como é que eles vão ouvir o Evangelho se não há quem pregue para eles? Como pregarão se não forem enviados? Se nós não enviarmos pessoas, se nós não formos, eles não vão ouvir. Temos que tomar uma atitude e é urgente. Lembre-se, se a pessoa não ouvir o Evangelho, ele vai para o inferno. Pode ser quem for, pode ser um índio lá no meio do mato, não ouviu o Evangelho, não teve a oportunidade de ser salvo, mas vai para o inferno, porque nasceu com a semente do pecado de Adão. Lembre-se disso. Qualquer pessoa no mundo inteiro que invocar o nome do Senhor, o Senhor vai enviar alguém para pregar para ele ser salvo. Agora, se você não vai, se você não ajuda, se você não tem o trabalho de missão, como é que vão ouvir? Tópico 3 sobre tópico 2. Como cumpridores do ID do servo, precisamos discipular. É de vital importância entender que no ensino cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. O discipulado é tão importante que, se bem observado no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo algumas pessoas, a saber, o leproso, Marcos 1, 44 a 45, o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, de 1 a 12, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Marcos 5, 25 a 34, a mulher cananeia, Marcos 7, 24 a 30, e o cego de Jericó, Marcos 10, 46 a 52. Assim, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, capacitando os novos crentes para fazer mais e mais discípulos para Cristo. Bom, o discipulado de Jesus nós vemos aí, principalmente com os seus discípulos, os seus apóstolos. Vemos, por exemplo, na casa lá
de Lázaro, né? Maria era uma discípula bem atenta de Jesus. E aquelas outras mulheres que andavam com Jesus, todas ouviam atentamente os ensinos de Jesus, as pregações de Jesus, viam os milagres operados por Jesus. Então, estavam todos sendo discipulados. Todos aqueles que acompanhavam de perto o ministério de Jesus estavam sendo discipulados, estavam ouvindo sempre a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, vendo os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas. Então, estavam sendo discipulados. E assim a igreja tem a responsabilidade de discipular as pessoas. Então, as pessoas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho. Agora elas precisam ser discipuladas, elas precisam de ensino, precisam de escola bíblica dominical. É uma coisa importantíssima. Só a pessoa frequentando os cultos, dificilmente as pessoas ficarão na igreja. Nós sabemos disso. Quantas pessoas ouviram o Evangelho e não estão na igreja? Por quê? Faltou o discipulado, falta alguém para acompanhar, alguém que vá visitar, que convide para vir para a igreja, alguém que vá ensinar a palavra de Deus, responder às dúvidas, né? É importante esse trabalho discipulado. Sem o discipulado, é muito difícil hoje em dia nós conseguimos que a pessoa fique na igreja, permaneça na igreja e chegue ao batismo nas águas. É muito difícil, é preciso e é muito importante o trabalho, então, de acompanhamento, mas é preciso acompanhamento de perto, aquela pessoa que vai na casa da outra, que ensina, que explica, que ajuda, que orienta, que leva para a igreja, que leva para a escola bíblica dominical. É muito importante isso. Olha, a pessoa que frequenta a escola bíblica dominical dificilmente cai. Pode olhar. A pessoa que frequenta sempre é uma pessoa que fica firme, porque está firmada na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. No tópico 3, sobre o tópico 3, como cumpridores do ide do servo, precisamos implantar novas igrejas. O servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão, deveríamos ir onde ninguém havia ido. Por isso ele estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Podemos dizer que uma igreja local organizada, de acordo com os princípios bíblicos, possui uma grande importância na obra de evangelização. Ela envia missionário, abre ponto de pregação, realiza culto ao ar livre, treina os discipuladores, etc. A história mostra que a expansão do ministério de Madureira se deu por sua visão missionária, enviando pregadores para desbravar novas igrejas por todo o Brasil e pelo mundo. Então veja, a visão missionária, em primeiro lugar, ela veio onde não há igreja, onde é mais necessitado de se pregar o Evangelho. Então, lá deve estar presente a igreja, devemos enviar missionários para lá urgentemente. Vamos ver um exemplo hoje. Janela 1040 é o lugar mais necessário hoje de enviar missionários. Agora, temos lugar no Brasil? Temos. No Piauí, por exemplo, temos vários lugares que necessitam muito de missionários ainda. Olha, em Minas Gerais, ali na Serra da Mantiqueira, aquela região, precisa muito de missionários. Cidades grandes precisam muito de missionários. Milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, sem ouvir o Evangelho, por incrível que pareça. Com tantas igrejas, ainda tem milhões de pessoas que não ouvem o Evangelho. Pessoas ocupadas demais, né? Precisam ouvir o Evangelho. Agora devemos pensar naqueles que não têm ninguém para pregar o Evangelho para eles, como nesses países da janela 1040. Vários países muçulmanos, né? Aí os países budistas, os países hindus, né? Veja aí a Índia, quanta necessidade do Evangelho. Então, existem vários países comunistas, né? Olha aí, Coreia do Norte. Na China tem bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho ainda. Embora tenha a igreja maior do mundo, porque é um país que tem gente demais. Mas existem bilhões de pessoas no planeta Terra que nunca ouviram ainda falar sobre Jesus.
Então temos que evangelizar, temos que fazer a nossa tarefa. Agora, no local da igreja, da congregação, é evidente, temos aí o trabalho na igreja, né? Pregação, ensino, escola bíblica dominical. Temos aí também as visitas nos lares, temos aí os cultos nas ruas, nas praças, né? Nos colégios, trabalho evangelístico aí por toda parte, visita a hospitais, às prisões. Então temos aí os vários pontos de pregação. Temos a evangelização, que procura cada pessoa na rua, procura falar com eles sobre Jesus, distribuir o folheto, né? Então, é importante. Agora, temos que trabalhar para evangelizar um evangelismo mais bem feito. Onde estão as grandes cruzadas? Hoje quase não se vê mais essas grandes cruzadas que antes haviam. Cruzadas que se ganhavam aí de 1.000, 2.000 almas de uma vez, 3.000 almas. Quase não se vê mais. Então é importantíssimo esse trabalho. E os trabalhos de cultos, né, nas ruas, são importantíssimos esses cultos nas ruas, que diminuíram muito. Precisamos multiplicar isso, enquanto nós podemos. Porque pode ser que daqui para frente seja mais difícil isso. Então vimos aí, né, com a vinda dos missionários para cá, Daniel Berg, Gunnar Wingre, começaram a sair mais, né, de Belém, começaram a evangelizar o Brasil. Aí a igreja aqui foi crescendo, né, no Sudeste. Vimos aí Paulo Leiva Macalão, né, com seu trabalho evangelístico, trabalho maravilhoso. Então veja que Gunnar Wingre batiza Paulo Leiva Macalão e já ele é enviado para abrir igrejas no Sudeste, né, no Rio de Janeiro. Então abre em 1933 a Assembleia de Deus, que hoje é chamada aí Madureira. Veja que um ministério que cresceu muito, se desenvolveu muito, um ministério que faz missões, que evangeliza, que trabalha, que faz uma grande obra para Deus. Então é preciso crescer nisso, desenvolver mais, é preciso abrir a mente, né, para o mundo inteiro, e o trabalho missionário deve crescer cada dia mais, não só o local, mas também nacional, quanto também o mundial. Conclusão. Concluindo o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo ressuscitado nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho para fazer discípulos, até que ele venha. Então essa é a nossa missão. Nós somos enviados por Jesus Cristo, somos comissionados por Jesus Cristo, somos capacitados pelo Espírito Santo para fazermos uma grande obra para Deus. Então, nós temos que ganhar almas. Professor de escola bíblica dominical deve ser exemplo neste quesito de ganhar almas. Então, professor de escola bíblica dominical é pessoa que vive em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus, mas também em evangelização. Não se esqueça disso. Evangelho é prática. Então nós temos que praticar aquilo que ensinamos. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, deseja agora entregar sua vida a Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crer nisso, você é salvo agora. Vamos orar então. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Ele está vivo, Ele está presente, Ele te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que chegam a Ti agora. Ah, Senhor, ouve agora, Senhor, o arrependimento deles. Ó Senhor, concede a eles agora o Espírito Santo, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa, Senhor, essas vidas, conduz em salvação e em vitória sobre o pecado, em santificação. Aqueles que estão doentes ou estão enfermos, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Ora, grada luz temida farda, are grande a força, ramanasserei. Deus te esforça agora, Deus te ajuda agora, Deus te abençoa agora, Deus te cura agora. Receba a cura, receba em nome de Jesus.
Receba o perdão em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus, sai deles. Toda doença, toda enfermidade. Glória a Deus, aleluia. Bom, se você deseja receber os estudos escritos em slides, entre em contato conosco, telefone 9999-520454. Esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe.